Oi, oi. Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CIEGcast ao vivo. Eu tô aqui com duas celebridades da contabilidade, e eu digo celebridades, um que é conhecidíssimo pelo seu traje formal nas palestras, né? Sempre essa formalidade que lhe apetece muito, a cara do CRC, Robson Cavalcante, e eu tô aqui também com a Rosilda Camargo, que é essa sim, ó, gente, não, Robson é gente boa também, eu não vou sacanear ele tanto não. Rosilda, que é empresária, palestrante, CEO da Emprework, né? Tá aqui conosco para bater um papo muito interessante. Eu já queria passar a bola para eles, para poder dar bom dia aí pro pessoal e a gente começar a trocar ideia. Bom dia, imparáveis. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente tenha um encontro incrível aqui hoje. Tô com a amiga Rosilda, que veio diretamente de Curitiba. Enfrentou muita coisa, né, Rosilda? Muita. Conta pra galera aí. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui, né, Henrique? Muito obrigada pelo convite. Estou amando o Recife. Uma cidade linda, já fiquei apaixonada. Cheguei ontem, saí com um temporal de Curitiba, quase a gente não veio, né? Porque o avião não descia, não subia, enfim. Mas cheguei aqui às 11h30 da noite, um calor. Foi. Fui pro hotel às 11h30, falei, tá, 38 graus. Eu falei, que isso, gente? É a sua primeira vez aqui. Primeira vez. Você já viajou esse Brasil inteiro quase palestrando e nunca veio para Recife. Eu veio pra Recife. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Uma O honra Robson estar nunca aqui, te uma convidou para estar aqui em Recife? Não. Eu já convidei algumas vezes, mas ela gosta de Maragogi. É Maragogi que você foi? Não, né? Você já foi em algum lugar do Nordeste? Eu fui só pra Aracaju. Aracaju. Né? A passeio e aí pra Salvador, que eu fui a trabalho. Sim. Foi o troca que teve lá em Isso. Salvador. Salvador. Legal, beleza. Galera, é o seguinte, uma das coisas que eu acho mais interessante na contabilidade atual é porque a gente está vivendo um ciclo diferente. Eu vivencio o mercado, eu acho que eu sou o mais novinho de vivência de mercado contábil aqui dos três. Eu tenho 10 anos. Vocês devem ter mais do que isso, eu imagino. 16, a Rosilda deve ter mais que eu. 17. Isso aí. Quase o mesmo tempo, né? Isso. Pronto. E aí eu tô vendo que a gente tem um ciclo diferente, um momento diferente do mercado de contabilidade. Como é que vocês têm percebido esse momento? O que é que vocês acham o que reserva de oportunidade de ameaça para o contador? Começo? Vai lá. Então tá bom. Eu estava falando sobre isso ontem com a Gabi até, né, no jantar. Eu acho que o mercado contábil hoje está muito favorecido para os contadores, Henrique. Muito, assim, né? Porque Você acha que o mercado tá bom? Tá muito bom. Porque, assim, nós trabalhamos por muitos anos sendo funcionário do governo. E eu tô vendo que o mercado ele tá vindo para uma outra pegada, né? O governo ele tá fazendo ali uma fiscalização mais apertada, mais direta, e aí o uso das tecnologias também está nos ajudando muito. Então, assim, a gente deixou de trabalhar para o governo, estamos trabalhando muito mais focado no cliente, na parte da organização financeira, na emissão da nota, de uso da tecnologia, de ensinar o cliente realmente como administrar uma empresa para reduzir o impacto tributário, fiscal e financeiro da empresa dele. Então, é um momento muito favorável para os contadores. Você concorda? Eu acredito que a gente está vivendo o nosso melhor momento, tá? A contabilidade, ela vive o melhor momento e o que mais me chama a atenção é que há 6, 7 anos atrás, a gente teve a mudança da chegada da tecnologia que a gente denominou como transformação da contabilidade ou de como a gente entrega a contabilidade. Hoje eu vejo uma mudança no perfil do contador na raiz. Então, o perfil do empresário contábil mudou. O cara está entendendo agora sobre o que é ecossistema, o cara está começando a olhar para sucesso de cliente, ele está começando a entender o que é máquina de vendas. Então, toda essa dinâmica de mudar o contador na ponta está fazendo uma grande diferença, porque tem o efeito cascata, né? Quando o cara entende essa mudança, ele sai tocando todo o time dele ou reciclando até a sua própria equipe. Então, eu enxergo como um momento muito oportuno, de excelentes oportunidades, e eu acredito que a contabilidade em si está vivendo o seu melhor momento. O que vocês acham que é o papel da tecnologia nesse processo todo? Porque, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, embora a nossa empresa seja de tecnologia, no final do dia a gente vende produto de tecnologia para o mercado de contabilidade, seja empresas contábeis ou empresas que possuem contabilidade própria. No fim do dia é isso. Eu tenho uma resistência de pensar na tecnologia como protagonista desse processo de transformação digital. Enfim, é a minha visão. Vocês acham que faz algum sentido isso? Vocês acham que a tecnologia ela é coadjuvante nesse processo de transformação digital? Para mim, ela é um veículo.
Ela é o veículo de transformação. Então, ela traz um cenário que o contador está atualmente e leva ele para um próximo nível. O que acontece a maioria das vezes é que a gente tem 3 perfis de contadores, que está conectado ao nível de consciência dele. Tem aquele cara que ele não sabe que tem um problema e nem sabe como resolve esse problema. E a tecnologia seria a solução desse cara, por exemplo. Tem aquele cara que tem um problema, ele até quer resolver, mas ele não sabe com quem. E aí aquele cara que fica patinando em várias tecnologias e ele acaba acreditando que o problema está na tecnologia. E tem o terceiro cara, que é a minoria da galera. É que está pegando a tecnologia como um trampolim, um ponto de potencialização e está tendo mais produtividade, está tendo mais análise de dados e fazendo com que ele consiga não só ajudar ainda mais o seu cliente, mas crescer a sua contabilidade continuamente. Então, eu acredito muito que a tecnologia ela é o veículo que potencializa o crescimento da contabilidade. Concordo com o Robson, mas eu vejo principalmente o terceiro ponto que você falou aí, né? Hoje a tecnologia, Henrique, ela nos traz muito assim, a aproximação com o cliente. Então, é fundamental. Uma empresa de contabilidade hoje sem tecnologia não tem como, né? Porque antes você era o guarda-livro, era o contador, que ficava lá no escritório, distante, e o cliente ia conversar contigo uma vez por mês, e olha lá, quando falava com o boy ainda, né? Com a tecnologia... Tem arquivista, né? Arquivista, cara. Eu tive no escritório desse e não tem muito tempo não, viu? Mês passado. Um dia desse, Mas arquivista. Ainda tem, sim. Mas assim, hoje com a tecnologia, a gente se aproximou muito mais do cliente. Então, eu estou dentro da empresa. E se não tivesse as empresas de tecnologia, tipo a SEG, nos trazendo esses dados prontos, a gente não depende mais do cliente agora. Então, para você é só uma venda de produto, mas para nós, sim, é uma transformação do empresário contábil. Na verdade, assim, eu até vou refazer minhas palavras, não é que é só uma venda de produto, eu sei o impacto que eu posso ter, mas assim, eu me recuso a pensar que eu sou protagonista disso, entendeu? Porque eu acho que o grande... É parte disso, né? Sim, parte disso, mas o que a gente tem que fazer é dar a mão pro cara e ajudar ele a entender como ele pode potencializar, não é... Porque seria muito cômodo para mim me vender como solução dos problemas dele. Porque dependendo, a tecnologia pode ser uma maldição pro cara, pô. É que... Pode não ser pode ser anti-solução, entendeu? Não, e o cara não... Por exemplo, você tem mais de 20 mil clientes hoje? Tem, beira os 20 mil. Beira os 20 mil, quase 20 mil clientes. Quantos por cento deles utilizam 100% do que a SEG Ninguém proporciona? usa 100%. Ninguém Então, usa assim, 100% não. Eu tenho clientes que chegam a usar 80% e a gente tem mapeado. Assim, esses caras são exceção. A Rosilda fala muito sobre transformação digital, ajuda muita gente com relação a isso, mas tudo que você traz como método, que é validado e aplicável na tua própria empresa, a galera procrastina. Sim. Né? Então, independente do que seja, o trampolim para o cara ir para o próximo nível está muito mais conectado a como ele se enxerga e o que ele quer para o negócio dele do que qualquer outra coisa. Então, é tecnologia, é método, é processo. Engraçado que autoconhecimento é o primeiro degrau da escada, né? Se você não sabe onde você tá, você não sabe para onde você vai. Você não... E não é clichê isso, né, Rosilda? É o que eu sempre falo, né? Não é não, pô. É o filme, não é não. né? As pessoas não têm noção disso. O filme do Alice no País das Maravilhas, né? Você nem sabe o caminho que você vai seguir. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É esse. E o que eu vejo muito, assim, os contadores vão em eventos, né, da nossa área e tem N tecnologias. Isso. Uma minoria vai em evento, inclusive, viu? Uma minoria vai em evento, você sabe. Sim. E aí, assim, uma pena. acaba contratando muitas ferramentas, ou vendo, ou fica perdido ali, porque nem ele sabe que caminho que ele vai. Então, o que eu penso, assim, né? Eu acho que a gente tem que criar o nosso produto. O empresário contábil primeiro cria o seu produto, puxa para você qual ferramenta você vai utilizar e depois você vai para o seu cliente. Aprenda a fazer sem tecnologia. Depois você bota tecnologia, é isso? É que o conhecimento intelectual do contador a gente já tem. Né? Com a experiência de vida, com a faculdade, com todo o conhecimento, o know-how que o contador tem, ninguém tira. Agora, você agregar a tecnologia a isso, você dá um trampolim gigantesco para a tua empresa. Né? Então, salto quântico mesmo. Cara, sabe o que é engraçado? Eu acabei de vir de uma imersão do Vale do Silício. E a gente teve morrendo de inveja, por sinal. Você voltou, sei lá, um mês depois, antes disso. Ah, mas eu não estava no Ela tava um mês lá. Mas assim, eu tava... Semana que vem você tá lá? Mas você não vai pro Vale, né? Você vai passear, né? Vou pra Nova York. Não, eu tava trabalhando, Robson. Eu tava trabalhando. Para. Trabalha. O Robson se diverte. O Robson ganha dinheiro se divertindo. Não trabalha, não. Tem uns 10 anos que ele não trabalha já. Aí é o seguinte, o head de growth o cara que criou a metodologia de lançamento do Uber Eats no Brasil. Aí tu imagina, uma empresa de tecnologia, sabe como é que ele fazia as validações das campanhas para alcance? Ligando, mano. Ele pegava o telefone, ele ligava ou mandava SMS do celular dele e ele validava as teses dele assim.
entendeu? O Thales Gomes mesmo da Easy Taxi, ele começou o processo da Easy Taxi, o cara pedia um táxi no aplicativo, sabe o que ele fazia? Ele ligava no teletáxi e pedia o táxi pro cara. Por quê? Antes de validar a tecnologia, ele começou com o conceito do MVP, né? Que é você... Então, isso serve para tudo na nossa vida. E às vezes a gente quer fazer uma parada muito grande e a gente não tem o costume de começar pequeno, de testar pequeno. Então, na minha visão, tá? Eu acho que antes de você querer ter um monte de tecnologia, para que isso não se torne uma parafernália, você tem que saber fazer sem tecnologia primeiro. Faz Total. sem e depois você compra. Sim. Total. Eu tenho vários exemplos em cima disso. Por exemplo... E tem gente mirabolante, né, bicho? O cara pega, parece o professor bugiganga. O cara tem tudo. Não. E não usa nada, não faz nada. Nada. E assim, fez o escritório com o arquiteto, tem uma TV gigantesca, o cara tem tudo que Tem ele... puff colorido. Tem tudo que ele não precisa. Não, eu vi lá que na Rosilda tem a área de descompressão. O cara foi montando tudo. Aí eu falo, cara, e como é que tá a tua máquina de vendas? Oi? Que é o básico, né? Hã? Aí vamos lá, ó. 92% dos consumidores no Brasil contratam indicações. Via indicação. Teu amigo, teu colega, tua esposa, 92% do consumidor no nosso mercado faz isso. Qual é o maior canal de aquisição do contador? A indicação, sim ou não? Ainda é. Ainda é. O cara poderia estruturar isso em um passo a passo básico para pegar essas Inclusive, indicações. tu tá com uma palestra agora sobre isso, né? Inédita. Então, pô, vou dar um exemplo Eu fiz rápido uma aqui pra palestra galera. falando sobre potencializar. Eu achei sensacional. Máquina de Conteúdo vendas, incrível. máquina de vendas Incrível. por indicação. Então, pô, você pega, coloca aí, ó, desenha no papelzinho 3 portas para pegar a indicação. A indicação a gente não pede, a gente pega. A gente rouba do cliente. Vai, abre teu celular, me dá. Eu quero. Vamos. Porta 1, pico de emoção ali, ó. O cara vendeu. Você comprou. Ele tá propício a... Ele confiou em mim. Ele confiou em mim. Pico de emoção, E de confiança. confiança, de relacionamento. Check. Peguei a indicação ali. Segundo, Rosilda, quando eu entrego. Ó, o cara fechou a abertura de empresa, tu falou, cara, parabéns, teu CNPJ nasceu. Você agora é um empreendedor. Check. Entreguei. Terceiro, quando eu transformo. Então o cara veio, comprou, eu entreguei, agora eu transformei esse cara. Ele tava de um jeito, agora ele tá de outro. Check. Peguei de novo. Isso é o básico. Muito difícil ele não indicar, né? Básico. Muito difícil. Só que 30 segundos depois de cada porta. E às vezes só o fato de você... Tem contador, Rosildo, que ele fala assim, ó. Você vai lá, arrebenta na reunião, Henrique. Comercial. Aí ele fala, show de bola, Henrique. Qualquer coisa você tem meu WhatsApp, tá bom? Um abraço. Ele foi embora. Ih, já era, acabou. Perdeu. Ué, por que você não pegou a venda? ali, né? Perdeu a venda. ali. É o básico que você tá falando. Lá na Imprework, o teu canal de vendas, o principal é a indicação ainda? É indicação ainda. É, né? Mas a gente trabalha muito com eventos, né? Porque nós estamos muito na área do imobiliário. Então, Sei, incorporadora, construtoras imobiliárias, a gente vai muito para evento. Que daí esse público, ele tá nos eventos, né? Lançamentos. Ô, Rosilda, e como é que você engaja os clientes hoje em tecnologia? Porque você é uma das principais embaixadoras da Conta Azul. Sim. Né? Inclusive, foi o nome que a Conta Azul escolheu para viajar ao Brasil, falando como case de sucesso. Como é que você engajou os teus clientes? Porque ela estava ainda agora na minha sala falando assim, cara, mudou minha vida, mudou o meu negócio, eu mudei a forma de enxergar algumas coisas, então é um case de transformação muito legal. Mas como é que você faz esse engajamento? Porque assim, tem, sei lá, mais de 10 mil contadores que tem Conta Azul lá, mas a gente conta no dedo aqueles que se engajam de forma exponencial. Vamos colocar assim, tem muitos que são engajados, mas de forma exponencial como você, que eu acho que tem mais de 100 clientes, né, que usam lá as soluções e tal. Como é que você fez isso? Então, quando eu fiz a minha transformação, eu não pedi licença para cliente, eu impus para o cliente, né? Então, na verdade, eu tomei a decisão de que eu, Rosilda, não ia mais ser tradicional, ia ser digital. Por isso que eu falei no início aqui, né? Cria o teu produto e aí você sabe que ferramenta que você utiliza. Então, hoje a gente já entra, o cliente entra na Imprework já sabendo que nós trabalhamos com essas ferramentas. Peraí, me explica isso de novo. Fala devagar. Bem você devagar. não pediu, ou seja, você não perguntou para o cliente se você podia fazer. Não, Henrique. Não, porque assim... Isso é posicionamento. Puro. Isso é posicionamento porque assim, o cliente, pouco importa para ele que sistema contábil eu estou utilizando. É muito do Simon Sinek. O porquê. O porquê você está fazendo isso interessa para o cliente. Agora, como você vai fazer isso, para ele pouco importa. Quando você chega numa pizzaria, você pede uma pizza. Você pergunta como que ele vai fazer a pizza? Não. O que importa para você é que a pizza venha na mesa venha gostosa, da maneira crocante. que você pediu. Exatamente. Então, assim, eu entendi esse conceito.
O cliente ele não quer saber qual ferramenta que eu uso, não quer saber qual que é o sistema que eu tenho, qual que é o funcionário que é o melhor. Ele quer saber o porquê que eu estou fazendo aquilo, o que eu vou entregar para ele. O resultado. O resultado. Então, assim, por isso que eu digo que eu não pedi licença para o cliente. Eu implantei as 125 contas na época e eu cheguei para o cliente e falei assim, esse é o meu novo sistema contábil. A diferença foi, eu não vendia conta azul para o cliente, eu vendia a Emprework. Falei, a partir de hoje, a Emprework é digital. E você vai ter que usar essa parada aqui. Eu falei, nosso canal de relacionamento é esse aqui, a tua ferramenta é essa aqui. Por causa do e-social, coloquei a culpa no governo. Nossa, você scriptou, né? Não, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Agora tem a REINF, tem a DCTF, então agora dá para fazer Ô, Rosilda, muito mais então ainda. o primeiro passo para você engajar o cliente é você não ter medo dele? Não ter medo dele. É você saber o que você está Você oferecendo. acha que tem muita gente que tem medo do cliente, mano? Total. E aí eu conecto isso com uma frase muito, muito clássica, tá? Se o contador entender que ele é o prêmio, acabou. Ele é o prêmio. O que é que isso quer dizer? Eu não Cara, entendi. o protagonismo tá com ele. Ele tá com a bola. Ele que tá na marca do pênalti. É ele que direciona qual é o caminho. Ele é o técnico do time de futebol. Ele é o cara. Ele é o prêmio, cara. E por que tem tanta gente que tem medo do cliente ainda, velho? Cara, porque o cara não entende que ele é o prêmio. Porque a gente chega, Ele não a gente entende. chega nos lugares e a gente fala assim, ó, bicho, você pode pegar, colocar o sistema no seu... Ah, não, mas meu cliente não usa. Ah, não, que o meu cliente me paga pouco. Ah, não, porque o meu cliente isso. E assim, é um discurso... Gente, eu não tô falando de nada atípico, não. A gente escuta isso todo dia. Ah, eu sei. Todo também. dia a galera falando mal dos clientes, cara. E eu não... Mas porque o contador é o próprio sabotador. Porque todos os meses a gente vai no evento, né? É mais de 500 pessoas, mais de 500 empresários contábeis ali, né? A gente escuta isso todo mês. Vai ter o troca agora em Brasília, já tá... Brasília. Vai ser recorde de público. Cara, olha o Robson no palco. Olha os números e resultados que eu apresento. O sabotador, ele fala, mais um mentiroso. Mais um empreendedor de palco. A Rosilda vira e fala, cara... Isso te incomoda, Robson? nem um pouco. Porque tem muita gente que não acredita. Nem um pouco. A Rosilda vai lá, vira e fala assim, ó, como ela falou agora de novo, que ela já fala isso há muito tempo, porque é um fato real. Cara, eu transformei 125 clientes na pancada. Eu falei, vou colocar e acabou. O cara fala, o meu não consigo. É porque é em Curitiba. É porque... Cara, o cara começa a inventar um Bota monte de desculpa na praça, no desculpinha. cliente. É, cara, que não faz sentido. Eu conheci agora, hoje a tua estrutura, né? Maravilhosa, fiquei impactada com a estrutura daqui. Mas eu não quero saber como que cada perrengue que você passa aqui, né? Você me falou, é muito difícil, Não, mas se você né? quiser Porque saber, eu te conto. Não tem problema, não. Você vai sair Porque, assim, estressado. Você tava gostando de Recife, você vai voltar com um carro. O que importa pra mim é o resultado que eu ganho usando a SIEG. Ponto. Agora, como você faz para que tudo isso chegue até a minha empresa... Você entende que isso é um problema seu? Sim, Foi você lógico. que criou essa empresa. Perfeito, Então, sim. assim, hoje o contador, ele quer colocar a culpa no cliente. É isso que eu falo, assim, a gente coloca a culpa no cliente. Ah, eu não tenho sucesso porque o cliente não utiliza. Ah, porque a equipe, ou porque o cliente não vai aceitar, porque o cliente não vai pagar. Cara, você é um empresário. Então, assim, cria o teu produto, saiba que ferramenta que você vai utilizar, aí o cliente vem. Eu acho que é o seguinte, o cliente ele é a principal chave da equação empresarial. Né? Tudo que a gente faz é por ele. Mas se ele passa a mandar no nosso negócio, o nosso negócio fracassa. Total. Tem contador que tem medo de reajustar o honorário. Então, Cara, por que você não vai reajustar? Não, a maioria. Se eu reajustar, ele vai embora. a maioria Se eu tem medo reajustar, de ele me deixa, reajustar. não é isso? Ah, é. E aí o cara não sabe que tem 30% de aumento de receita só com essa ação. Basta ele mapear qual é o cliente, o que esse cara tá tendo de demanda e qual é o momento dele. Check. Mas é por isso que eu falei que agora que o governo está do nosso lado, nós estamos no melhor momento. O governo está do nosso lado. Então, assim, as Eu nunca empresas... imaginei ouvir isso. O governo verdade. está do lado Você do quer café? contador. Quer café? Não, muito obrigada. Tá tudo certo? Eu vou querer um cafezinho. Porque, assim, hoje, com a fiscalização tão apertada que tá, os empresários vão ter que se ajustar, né? Na marra, na Sim. pancadaria ali, porque o governo não tá nem aí, né? Ele aparece da noite pro dia e com uma nova obrigação. Determina e acabou, né? Exato. E aí, o que vai acontecer? Ou você ensina o cliente a emitir a nota correta, com o imposto correto, com o CFP correto, com toda a análise tributária já. Que esse Redondinha, né? Não é o podcast, não é sobre isso hoje, né? Mas, enfim, nós temos toda a análise tributária antes, para depois você simplesmente entregar ali para o governo. Então, mudou completamente, assim. E o que eu fico muito triste é porque eu ainda vejo muitos contadores que ainda não estão vendo que é a matriz SWOT, né? É olhar as ameaças que o mercado está trazendo. Se você não atualizar, você vai morrer. Você sabe por que a gente faz esse SIEG Cash aqui? Por que a gente tem reforçado isso? Por que a SIEG apoia iniciativas de educação? Como do Robson, por exemplo, que faz um trabalho incrível na mentoria dele e tal. Como você também, que é uma excelente palestrante, tem viajado o Brasil inteiro também.
Porque eu acho que quanto mais a gente elevar o nível de consciência desse mercado, melhor vai ser para todo mundo, meu irmão. Efeito cascata. Melhor vai ser para todo mundo. A melhor forma da gente mudar o empreendedorismo no Brasil, a gente precisa atingir o empreendedor lá na ponta. E quem é que pode transformar o empreendedor hoje? Quem é que está na maioria das empresas do Brasil? A gente tem uma minoria que tem contabilidade própria, cara, já é empresa grande. Sim. Quem tem contabilidade própria, quem tem dinheiro para bancar uma estrutura, departamento fiscal, departamento contábil, controladoria, não sei o que lá, já é uma empresa grande, beleza, ele já está lá fazendo o trabalho dele. Mas o cara que é pequeno e tem potencial, quem é que vai ajudar esse cara? Contador. O contador, cara. A forma mais fácil da gente mudar o ambiente de negócios no Brasil é através das empresas de contabilidade. A gente entendeu esse jogo aqui na CIEG. E eu desejo do fundo do meu coração que esse mercado eleve o seu nível de consciência, tá? Não somente técnica, não somente sobre gestão, mas de consciência acerca da fundamentalidade do seu papel nesse ecossistema empreendedor brasileiro. E a partir disso, esse público vai estar preparado para usar a tecnologia na sua essência como um grande propulsor dos negócios e tudo isso aí. Então, a gente está fazendo isso aqui, Robson, porque a gente entendeu isso. Sabe? Animal. É isso, cara. Eu acho que o futuro, ele tá aí, sabe? Eu acho que o futuro, todas as nossas empresas, todas as empresas, todos os segmentos, no futuro vai ser empresa de educação, no final das contas. É isso. A gente tá nesse jogo, cara. É isso. Educar o cliente o tempo inteiro, né? É o futuro presente, né? É agora, exato. Não tem mais futuro, Não é tem. agora. Se você parar pra pensar, e é doido isso, porque o principal ponto aqui que traz essa conexão de educação é a mentalidade do cara, é o que ele viveu a vida toda. A minoria tem contabilidade interna, mas um dia eles tiveram uma externa e eles sabem hoje na interna a importância do papel do contador. É o cara que toda hora ele tá com a contabilidade, ele não sabe explorar o poder que tem o contador como um cara estratégico no negócio dele. Uhum. Ah, não, eu tenho lá um contador. O cara não sabe o que o contador faz. Se você virar para 90% do mercado que tem contabilidade, falar assim, cara, faz um NPS. O que é, qual a nota pro fiscal, qual a nota pro DP e qual a nota pro contábil. E testa. A maioria dos contadores não tem contabilidade. A real é essa, o cara nem tem contabilidade. É uma contabilidade mais ou menos. Tripé contábil, tá? Tripé contábil. Então, eu vim de uma empresa, por exemplo, que ela não tinha nem setor contábil. O NPS da contabilidade era excelência. Ué, por quê? Porque pro cara que tá respondendo o NPS, ele acha que contabilidade é a guia que chega para ele. Ele acha que contabilidade é a folha de pagamento. Se a guia chegou no prazo, então é excelente. Não, aí tá lá, nota para o pro contábil. 8, 9, mas não tem contábil. Olha que loucura. Então, o nosso cliente, e aí é culpa sua, contador, nem sabe o que contrata. Ele nem sabe o que contratou. Se ele não sabe o que ele contratou, Rosilda, como é que ele vai explorar melhor o contador como um cara estratégico? Então, é responsabilidade sua, contador, ativar isso no seu cliente. Porque o teu cliente não sabe que tem um problema, não sabe como resolve esse problema, mas é você que poderia mudar tudo isso. Educação. Agora, perfeito. Agora, uma dúvida. Vocês dois têm negócio de BPO financeiro. Você tem também, né? Tenho. Você tem. É o Wise Gestão Financeira. Hã? Eu tenho O a Wise Gestão Financeira. E você... É Emprework. A Emprework também. Mesmo. É Não, um produto do tem. Hub, né? Isso. É o mesmo CNPJ. Mesmo Você CNPJ. usa. Tá. Sim. Daí depois vocês podem compartilhar qual seria a melhor estratégia, por que você decidiu segmentar e por que você fez tudo junto. Eu tô curioso para saber por que vocês tomaram caminhos diferentes disso. Mas a pergunta é, como é que você engajou os seus... Você já respondeu. Como é que você engajou os seus clientes do BPO financeiro no uso de tecnologia? Você seguiu essa receita aí ou você fez alguma coisa diferente? Não fui na base da porrada, não. Mas é uma porrada delicada, Não, você né? é fofa, Assim. você bateu com jeito. Eu estou fazendo pelo seu bem. Pá! Olha só. Não, a Rosilda falou assim, ó, ou você vai ou vai, não tem Não, jeito. mas eu comecei colocando a conta azul, não pra BPO, era pra mim. Pra eu Tá. pegar as informações. O BPO surgiu agora, né? Então, Ah, o tá ano bom. passado. Você viu uma esse oportunidade, ano. e Isso, aí porque você- agora é um ecossistema, né? Agora você criou um hub de negócios. Então, além da contabilidade, a gente tem vários outros serviços. E entre eles, o financeiro. Porque daí, assim, como eu tive os dados do cliente, a conta bancária dele ali em tempo real, cara, eu vi que ele estava fazendo muita coisa errada. Pagando multa, atraso, juros, enfim, totalmente Cara, os perdido. dados, uma mina de ouro, né, mano? Isso.
Isso é uma mina de Uma ouro. empresa contábil hoje é a maior base de dados que a gente tem. Né? É isso mesmo. É uma empresa mina, de cara. dados, assim. É. E aí, sim, aí você chega pro cliente e fala, olha aqui, ó. A tua situação tá dessa maneira por causa desse motivo aqui. E aí é só, para vender é muito fácil, né? Você fala, para você contratar alguém financeiro, administrativo, custa X por mês. Eu faço isso para você por Y. E você ainda tem toda a garantia de um especialista. O cliente confia muito no Rapaz, não contador. tem como o cara não comprar isso. Muito. Lá na Wise, e ó, peguem essa, tá? Como eu sou de vendas, né? A Rosida falou, vender é fácil. Tira a bunda da cadeira e vai vender. Olha só. O que a gente tem lá na nossa... Vender é fácil pra quem não é preguiçoso. É lógico. O que a gente tem na nossa estrutura, respondendo a tua pergunta? A gente tem um mapeamento de todas as nossas soluções e a gente criou um ranking hierárquico do menos difícil pro mais complexo. Então, pô, a gente tem lá 57 produtos diferentes. Qual é o mais fácil? Exemplo, certificado digital. Pô, é muito fácil de se vender um certificado Que é digital. obrigatório. Peraí. Deixa eu entender. Eu vou chegar no BPO. Você fez, não, É você fez um obrigatório. ranking dos Eu produtos tenho que um você tem que mapeamento são mais global. fáceis de vender. Primeiro, um global. O que eu, para apresentar para toda a equipe Wise. Todo mundo lá tem potencial de ser vendedor e é comissionado por isso. Eu preparo toda a minha equipe para vender. A equipe todinha. Eles roubam venda um dos outros. Inclusive, eu roubo venda de todo mundo. Então, dentro dessa dinâmica, porque assim, se você não faz um follow-up... Saudável, né? Não, é lógico. É uma cultura Ontem o saudável. Calécio, tá ao vivo aqui, ontem o Calécio mandou para mim um comprovante de um cara que ele falou dia 5 de outubro. Ele falou 5 de outubro, mas quem falou com ele ontem e fez a venda foi eu. Eu mandei, perdeu a venda, vai pro próximo. Clareza. Então, dentro da estrutura da Wise, a gente tem 57 soluções diferentes. Clareza. Clareza. 57 soluções diferentes, beleza? Tá aqui, X, Y, Z. Se o contador fizer isso, ele já vai ganhar muito dinheiro. 57 soluções diferentes. Qual é a mais complexa, aqui embaixo, e qual é a mais simples de se vender, de ofertar e de conectar para o teu cliente? E aí o terceiro, aí entra o BPO, é a grande sacada. Para todos os produtos, a gente denominou uma harmonização em quem é mais propício a vendê-lo. Portabilidade entre funcionários, DP. Homologação rescisória, DP. BPO financeiro, contábil. Contábil, total. Se eu, ó, tá lá, a Késia, é nossa head de BPO financeiro. Aí a Késia vai lá e fala assim, ó, ei, cliente, eu sei que você tá no vermelho, eu sei que você... O cara fala, não te conheço. Não, eu sou da Wise, eu não te conheço. Agora, o Henrique, que é do contábil, chamar o João pra uma reunião e, na hora, ser surpreendido com a ajuda de um especialista do BPO, check. Então, o que a gente fez? Tem produtos que eu consigo vender direto. Tem produtos que eu preciso da Rosilda. Eu preciso do Henrique, que é de um outro departamento, que é de uma outra célula, mas que está ligada ao que eu vou levar de solução pro cara. Sabe quem que vende muito Fizemos BPO isso. lá na empresa? Que é o sucesso do cliente. Sucesso. Sucesso do cliente Mas vende você tem muito BPO. Tá, você não tem área de CS não, né? Tenho 4 pessoas hoje. 4 pessoas. 4 tá. pessoas. Entendi. Agora, mas assim, como é que você engajou os caras pra usar a tecnologia que você precisa pro BPO? Ótimo. Como que a gente fez isso? Com dados. Tu tem quantos clientes no BPO? 97 internos e mais uns 40 externos. Tá. Interno que você fala é o quê? É nosso mesmo. E externo é back-office de outros contadores parceiros. Ah, entendi, A gente beleza. atende o contador que não tem BPO ainda, não tem estrutura, e a gente representa a marca do cara. Essa A gente estratégia legal? faz para que ele veja a operação por dentro e ele crie o próprio produto. A minha ideia não é potencializar isso como um negócio, Ah, tá. tá? A nossa ideia é focar Porque no você é nosso parceiro cliente. desses caras aí. Eu faço o contador ganhar dinheiro e aí a gente continua juntos. Entendi. E massa. aí ele não tem como falar, pô, não sei como funciona. Cara, a gente tá fazendo na prática com o teu cliente. E eu não quero que você me pague, eu faço isso com registro de marca também. Entendi. O cara vem e fala, Robson, e aí, como é que eu faço uma parceria para você me entregar registro de marca? Eu falo, você vai ser um idiota de fazer comigo. Mas eu vou fazer para você ver como é por dentro. Eu quero que você tenha aí dentro. E aí eu emancipo esse cara para ele seguir a jornada dele com um produto entendi. estruturado. Mas vamos lá, tecnologia. Tecnologia. Primeiro, como que é a jornada histórica desse cara aqui dentro? Esse cara é um cara adimplente? Esse cara é inadimplente? Esse cara tem contábil? Não tem? Quais são os desafios desse cara? É entender qual é o momento do meu cliente, alinhado ao histórico dele. Vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que você até conhece aqui, a Tchau. São quase 7 lojas aqui no shopping. E Bartô falou assim, cara, eu tô tendo que fazer antecipação de recebíveis. Então, vou te mostrar como é que a gente pluga isso. Tô fazendo antecipação de recebíveis. Toda hora, perdendo dinheiro com antecipação de recebíveis. O cara precisava só de uma reestruturação de fluxo de data com seus fornecedores. Tava tudo em cima da folha de pagamento. Tava sangrando caixa. Então, ele sofria no começo do mês e ficava de boa depois, mas já antecipou o recebível. Ele perdeu a grana. Então, a gente levou tecnologia, e aí a gente tem várias pro BPO, alinhado a evidencializar pro cara que ele tá perdendo dinheiro. Você vira para um cliente, Rosildo, e fala assim, cara, qual foi o teu resultado do último trimestre? Se o cara não sabe, check.
Então, quando você apresenta a dor, que seria uma gestão financeira, você apresenta o problema e a solução seria uma gestão financeira profissional. E aí você já diz logo, só que para você ter isso, você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que usar essa tecnologia. Isso é depois. Lembra do DI, decisão imediata? Eu viro pro cara e falo, Rosilda, vê só, eu tô com um histórico aqui que em 2022 tu pagou R$ 77.430 de juros. Isso impactou o teu negócio, o teu resultado? Como é que foi teu ano de 2022? Cara, foi uma droga. Agora me diz uma coisa, Rosilda, o que você faria com esses 77 mil? Legal. E se eu te vamos fazer um combinado aqui? Se eu te apresentar uma solução que nunca mais você vai perder esse dinheiro, a gente fecha negócio hoje? Fecha. Então tá bom. Agora eu te apresento o BPO financeiro e os impactos disso. Faz sentido pra você agora? Faz. A gente combinou que tá tudo certo, então parabéns. Seja bem-vindo ao Wise Gestão Financeira. Check. Mostra pro cara que ele tá perdendo dinheiro. Sim. E o que ele faria com esse dinheiro. Agora, operacionalmente, depois a tecnologia você usa, aí você... Adaptável ao que é o melhor pro cara. Por exemplo, a galera de odontologia. Eu não consigo colocar as tecnologias que a gente mais usa. Conta azul. Não consigo. O cara é top no controle odonto. Aí você vai pra galera de barbearia. Salão VIP é o melhor. Você vai pra galera de e-commerce. O Bling, o Bling, né? É melhor. E por aí vai. Então a gente adapta, por isso que tem mais de 37 softwares diferentes. A gente adapta ao que é o momento do cara. A facilidade de a gente colocar a tecnologia dentro do cliente, que acho que é a tua pergunta, é exatamente essa confiança que o cliente tem no contador. Então, você conhece o cliente, você sabe as dores dele, você sabe já as objeções. Mão, né? E ele confia tanto em você, contador ali, que se você falar, usa essa tecnologia, ele vai utilizar. Né? Então, ele primeiro utiliza e aí depois, se não der resultado, aí ele reclama. É mais ele comprar a ideia de resolver aquele problema, né? A tecnologia vai ser o veículo que vai levar para isso. Com relação a relação, uma coisa que me chamou a atenção foi vocês dois têm CS na empresa de vocês, né? Vocês trabalham. Como é que vocês... Porque, assim, eu ainda tenho a impressão que relacionamento com o cliente é uma coisa... Um sucesso do cliente, o termo Customer Success, já não é uma novidade no mundo há pelo menos uns 15 anos, né? Mas pra gente aqui no Brasil, ele chegou, não tem muito tempo, tem 6, 7 anos que chegou aqui. E mesmo assim, de forma muito incipiente, lenta ainda, não são todas as empresas que entendem a importância de CS, não sabem nem o que é jornada de cliente às vezes. E vocês estão no mercado de contabilidade e vocês sabem que a maioria das empresas de contabilidade não tem o setor, não tem a área. Primeiro, por que vocês colocaram isso lá? Tá certo? Por que vocês colocaram? Como que vocês entendem CS? E no que isso impactou o negócio de vocês? Vamos lá. Com a tecnologia está muito fácil você pegar cliente, mas também está muito fácil você perder cliente. Tá. Né? Porque antes o cliente ele pensava muito para sair da contabilidade porque era um transtorno. Hoje é da noite para o dia, você está em outro profissional contábil. Total. Porque os dados estão todos digitais. Tá, você colocou CS lá porque você queria evitar churn. Exatamente. Hoje na empresa que o CS é muito focado em 100% focado em retenção do cliente. Porque assim, o cliente é relacionamento. A Rosilda não consegue mais dar atenção para todos os clientes. Se eu tirar o time de operação, eu não consigo entregar uma operação bem feita. E daí eu tenho o CS para que ele faça esse relacionamento com o cliente. Então, a gente é muito focado na meta do cliente. Então, a gente faz lá no começo do ano, por exemplo, o planejamento estratégico com o cliente. Qual é a meta dele anual? E o CS ela vai acompanhando mês a mês, se foi atingido aquele resultado ou não. Quando você coloca o cliente para trabalhar, ele vê valor na contabilidade. Quando você deixa o cliente, você quer entregar tudo de mão beijada para ele não vê valor na contabilidade. Então, hoje na Empreor, que o nosso modelo de CS é fazer o cliente trabalhar e vender, que a gente vende muito o upsell daí ali para eles, sim, né? E aí é focado muito no resultado do cliente. Com isso, você retém o cliente. Aí a gente tem a retenção do cliente. Mas o que o setor de CS lá faz? Assim, como é que você fez isso aí? Qual é é um setor de pós-venda ou ele acompanha realmente a jornada? Você tem tecnologia para acompanhar isso? Como é que você faz? O CS ele faz a parte do onboard. Então ele já começa, o cliente já começa conhecendo ele faz o onboard e aí depois ele faz reunião mensal com o cliente, apresentando os resultados e falando no mês seguinte. Ele tem 2 contatos. Não dá para fazer com todos os clientes, todos os meses, não. Por isso que tem categoria de cliente, né? Você segmentou a sua base de cliente. Porque tem cliente que não quer. Tem cliente que só quer o resultado, quer ali o imposto dele, a folha e tá tudo certo. Sim, tá. Né? Que daí não é empresário e não tem necessidade disso. Mas aquele cliente que já é um empresário, que tem departamentos, que
quer crescer, aí o CS entra nisso. Entendi. Então ele faz tanto o onboard, já começa ali no início o processo de onboard e depois o resultado mensal. E é muito importante, cara, segmentar a base, né? Segmentar a base, você entender a sua carteira bem, entendeu? O perfil de cada um e você literalmente deixar tudo claro. Ah, Henrique, mas eu não tenho tecnologia para isso. Você não tem Excel? Faz no Excel, pô. Faz num... Ah, eu tenho um guardanapo e uma caneta. Tá, faz. Eu tenho 5 clientes, faz isso aí. Mas é importante você conhecer o seu cliente e ter o perfil de cada um. E lá? Minha percepção de sucesso do cliente, ela é bem macro, tá? E ela é continuada. Eu acredito verdadeiramente que todos os empresários contábeis já têm CS na sua empresa, vocês vão entender depois de eu explicar o porquê disso. Então lá a gente tem, por exemplo, Henrique, uma estrutura de D30, D60 e D90, tá? Então o cliente entrou hoje, 30 dias depois, a gente entra em contato com esse cara perguntando como que tá o processo dele ali. Fala, Henrique, tudo bem? Fazem 30 dias que você é cliente WiseConte. Como que tá sendo para você? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? É a primeira mensagem que a gente chama de validação. Se deu uma merda ali em 30 dias, eu consigo ajustar rápido. E se deu tudo certo, eu tô preparando esse cara para vender de novo. Eu tô cuidando da... Ou se o cliente tá perdido, é pior porque às ainda, vezes né? o cara não entende, exatamente. Aí vai para um D60. O D60, eu tenho 2 meses de histórico desse cara. Então eu já enxerguei se esse cara é o cara que me dá trabalho no contábil, se esse cara é um cara que pega retrabalho na folha. Eu tenho um histórico de 60 dias com esse cara. Tá correndo tudo bem? D90. Eu emancipo esse cara e o sucesso dele é com DP, fiscal, contábil, societário, administrativo, com todo o time Wise. A gente tem hoje mais de 100 colaboradores. Eu acredito que o sucesso do cliente está em todos. Se eu entregar um baita de um fiscal para esse cara e o DP estiver ruim, ele vai embora. Se o contábil estiver redondo, mas a folha está com problema, ele vai embora. Então, a gente tem o sucesso do cliente lá como um ponto de partida para preparar para a continuidade do sucesso do cliente. Que ele, é toda ele analisa a experiência do cliente em cada ponto da cadeia Porque de se der uma prestação de serviço. merda, teoricamente, ela vai dar logo no começo. Depois, a gente tem, por obrigação, que cuidar desse cara. Esse cara já está lá dentro, a gente tem o histórico dele, a gente tem o perfil desse cara, tá lá dentro. Aí cada coordenador cuida do pós 90 dias. É isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Christian. O Christian é o nosso coordenador geral. Mas a Gerlane é a nossa coordenadora do DP. Então ela vira e fala, cara, 50 clientes desse aqui, a minha base de 50 com eles é essa. Eu sou específica pro DP. Fiscal a mesma coisa, contábil a mesma coisa. E com base compartilhada de integração entre os clientes. Ah, o que é isso, Robson? Se a Gerlane, por exemplo, ficar doente, a outra pessoa, a Geisa, consegue atender. Ela consegue cuidar, ela tem acesso a tudo isso, ao histórico do cara. Apresentação de resultado o ano inteiro, reunião de líderes todo mês. Então tem toda uma dinâmica de integração para que ele tenha esse sucesso. Ó, você quer marcar, por exemplo, fazer uma reunião com ele, você vai apresentar. E você vai apresentar o que aconteceu no contábil, o que aconteceu no DP, o que aconteceu no fiscal e tal. Aí o cara tem no que marcar... meu eu não faço isso não. Você não faz, né? Não tem reunião com o cliente mensal. O lance do modelo dela é porque um cara mostra tudo. Senão teria que marcar um cara 3... empenhado nisso, não, sim, né? sim. Senão teria que marcar 3, 4 reuniões. Então, basicamente, o que você hoje dentro de sucesso do cliente, você tem basicamente um onboarding ali dos primeiros 90 dias, que é o ponto mais crítico. Com o departamento de CS. Depois, esse sucesso ele continua para sempre, enquanto esse cara for meu cliente. Entendi. Porque se alguém mais a pisar parte operacional, isso, né? porque se que é onde ele vai estar lá direto. Mas você chegou a testar de ter o cara, a jornada Eu inteira... não acho, na minha opinião, Robson, eu acho que não faz sentido eu centralizar. Por exemplo, tem cara, diferente do que a Rosilda trouxe aqui, mas tem cara que o sucesso do cliente é colocar um cara para ficar recebendo a demanda e ele jogar pro operacional. Ele acha que isso é o sucesso do cliente. Todo mundo fala com um cara só, e esse cara fala, bora Henrique, cadê a folha do cara? O cara tá me cobrando. Bora, cadê o imposto do cara? Aí vai virar um setor de atendimento de agência de publicidade, né? Exatamente. O cara virou um SDR em vendas. Mas Sabe? o que eu vejo aqui, né? Deve ter muitos contadores nos assistindo agora. Tem que analisar muito a tua empresa. Teu modelo de negócio, Por exemplo, o Robson tem uma pegada que é totalmente da Imperior. O dele é muito quantidade de clientes. Para nós... Tu tá com quantos clientes lá no total? 1.412 agora. O meu número é bem menor do que esse, porque vai pagar o almoço, viu? Vai pagar o almoço. Você vai pagar o almoço hoje. Eu tô com uma reunião agora... 1.400 clientes, Rosilda. Eu acho. Tu vai pagar o almoço. Eu tô com uma reunião agora importantíssima. Então é com a gente a reunião. É com a gente aqui. Mas é você analisar, e aí quando você escuta, tipo, 1.400 clientes, eu tenho tudo. Aí, às vezes o contador que tá nos assistindo fala, cara, eu nunca vou chegar lá. Ou esse não é o meu modelo. É olhar para dentro da tua casa, do teu momento que você está, e analisar o teu produto.
O que é o sentido para você nesse momento? No momento que a Emprework está, o CS faz muito sentido a fazer esse modelo. E né? você está com quantos clientes lá? O onboard. Nós estamos com 180. Então é bem menor, porque uma faixa Você pega clientes maiores. Maiores, isso. Então depende muito da... Sim. Já ele não Ticket pega médio. cliente com lucro real, por exemplo. Você Lucro não, real não atendo. Eu atendo. Não atendo. Eu chamo Por de favor, gorila. quem quiser lucro real. Cliente gorila, eu chamo de cliente gorila. Ele Estamos só vai me dar aceitando. trabalho, cara. Então, a gente atende, né? Vou mandar Holdings, tudo pra enfim. você lá. Por favor, né? Então tem um complexo maior. Por isso que eu digo assim, tem que olhar cada modelo, né? Mas hoje, no momento que a Emprework está aí para o nível de cliente que a gente atende, é necessário e faz sentido esse modelo. No modelo que a Wise está, faz sentido esse modelo do CS. Então, assim, mas o que E pode ser que daqui a importa? pouco mude também. Muda Total, a gente é completamente. super adaptável à mudança. Muda completamente. Mas agora, o que eu acho muito legal Isso é que é legal. é você ter uma pessoa de CS. Porque o contador, ele ainda é aquela pessoa controladora. O medo de que, ai meu Deus, meu Sim. funcionário vai falar com o cliente e depois ele vai roubar É meu isso aí. cliente. Ah, eu não posso Você só se deixar preocupa de com ter isso o se você for ruim em contato. treinamento. Se você é ruim em Exatamente. treinar, aí você fica preocupado mesmo. E tem que ficar, viu? Sim. Eu ouvi um story teu, até, que você falou assim, que só se preocupa quem não gosta de ter sócio porque você é um péssimo sócio. Eu falei, cara, o Henrique matou a pau aqui, né? Tipo, isso mesmo. e é exatamente isso. Então, assim, eu não vou colocar um sucesso do cliente porque ele que vai ter o contato com o cliente ali. O contato tem que ser comigo. Eu já ouvi isso de contador. Total. Cara, se você não tem confiança no seu time para ter contato com o cliente, esquece. Você não vai crescer, Né? você está engessando o teu próprio Aí, modelo. o sucesso do cliente, ele vai olhar qual tecnologia faz sentido. É. Aí sim. É porque o grande lance, o Robson, o que eu penso é que em algum momento, tudo bem, você pode criar um time, né? E aí todo mundo de cada setor tem uma maturidade e meio que cada coordenador, cada analista ali fazer o sucesso do cliente ser preparado para atender. E aí vai muito o modelo de negócio de cada um. Agora, uma estratégia que você falou, e provavelmente você também já deixou claro que você tem isso, não com essas palavras, mas é essa questão de segmentar a carteira. Porque às vezes tem gente nos ouvindo aqui, o cara tem 30 clientes, 50 clientes, tem 100 clientes. Mas se a gente perguntar qual o ticket médio dele, ele não vai saber. Não vai saber. Aí outra, beleza, teu ticket é esse? Quantos clientes te pagam X dividido por 2, X dividido por 4? Quantos clientes? Tá? Quantos clientes são de comércio, quantos clientes são de serviço? Né? Quantos clientes são do segmento de alimentação, do segmento de beleza, do segmento... E a turma não sabe, não se conhece. Por isso que quando a gente falou lá no início que o autoconhecimento ele é o primeiro degrau da escada, é porque é verdade, isso é estratégico. Se você não conhece... E o autoconhecimento ele serve para tudo na vida. Né? Quanto mais você, enquanto líder, se percebe, mais você consegue liderar, entendendo as suas limitações, as suas reações, e você consegue se domar para você não ceder os seus impulsos no exercício da liderança, que é uma técnica. Ser líder é você ter técnica para liderar. Né? E nos negócios serve igualmente. Se eu conheço bem o meu negócio, o meu ramo, e se eu conheço bem a minha base de clientes, eu consigo desenvolver estratégias, que é o que você faz para poder vender. Muito. Né? Eu consigo desenvolver estratégias para eu poder fazer um cross-sell, para poder fazer um upsell, para eu poder ajudar esse cara, para eu poder dar mais atenção para uns e menos para outros, porque isso também é estratégico. Veja só, a gente trata todos os clientes aqui na CIEG no mesmo nível de qualidade, de empenho, de entusiasmo e tal. Contudo, eu tenho clientes que exigem de mim mais tempo. São clientes que pagam mais, consequentemente, o meu time vai dedicar mais tempo. Poxa, Henrique, você está dizendo que eu sou um cliente pequeno, você vai gastar menos tempo comigo? Mas é evidente, porque você não precisa. A utilização que você faz da minha tecnologia é menos intensa do que alguém que é maior. Então, e como é que eu sei fazer isso? Como é que eu faço isso? De forma intencional, clara, para que todo cliente seja lucrativo para a minha empresa. A partir do momento que eu segmento e que eu desmembro essas experiências. Né? Agora, eu acho que aí a gente volta para esse ponto inicial. A gente tem uma mania de querer ser grande
antes de ser pequeno. Porque tudo isso que eu estou falando pode, em certo momento, parecer complexo demais. Mas não é complexo, se a gente começa pequeno. Cara, separa primeiro pelo ticket médio. Depois você cria por segmento. Depois você vai testando, cara. Você vai testando, envia um e-mail manualmente. Antes de contratar uma ferramenta de disparo de e-mail em massa, testa com manda um SMS, manda um WhatsApp, faz uma promoção para um grupo específico de clientes, oferece marca para um grupo específico. Mas a gente pensa, Rosilda, que para ser bom tem que ser complexo e não é assim. E eu aprendo muito com o Robson nesse sentido, porque esse cara aqui, ele diz, ó, bicho, eu vou fazer isso aqui. Já testei, já validei, já liguei para um, para outro. E é importante a gente entender essas coisas na nossa jornada, sabe? Que às vezes a gente tá tão preocupado e se espelhando em quem é grandalhão e querendo fazer as coisas que o grandalhão faz, e a gente esquece de que a gente pode começar pequenininho e validando, melhorando, errou, testa de novo e vai e faz até ficar bom. É isso. Até porque o grande sempre começou pequeno, né? Total. Lá no contábil, por exemplo, a gente tem uma estrutura de P1 até o P5. P1, P2, P3, P4, P5. Qual que é o nível de prioridade desse cara para fechar a contabilidade? Pô, P1, esse cara é o que tá pegando fogo. Ele tem BPO, ele tá aqui dentro, ele tá na base. Esse cara, por obrigação, ele tá num nível de prioridade de entrega, check. P2, o cara não tem BPO financeiro com a gente, mas ele tem financeiro na empresa dele. Pô, legal, esse cara eu também fecho. Aí vamos pular pro P5. Esse cara não responde o time, esse cara não dá acesso do banco, esse cara... O cara é um pé no saco. Ele é prioridade... A última. Solta. Sim. Ah, mas esse cara não tá fechado... esse cara não tá fechado a contabilidade. Cara, existe um problema que eu não consigo ter controle sobre isso. O cara é um pé no saco. Você, meu cliente P5, você é um pé no saco. É real. Se você cancelar comigo, você vai estar fazendo um favor. Você vai salvar a minha equipe, porque o tempo que eu levo pra ficar falando contigo, pra pedir documentação, pra pedir acesso, eu quero que você mude de contabilidade. Vá lá pra Curitiba, tô brincando. E aí, olha que interessante, o Henrique falou dessa parada de validar antes de executar. Cara, tem uma oportunidade incrível pros contadores agora, que é a Black Friday. Sim. E aí eu pergunto assim, ó, 100 contadores comigo no Meet. Quem fez Black Friday em 2022? Ninguém fez. Ninguém faz. Tá, quando é a Black Friday? É em novembro, né, Robson? Não, cara, ela começa em outubro, ela vai pra novembro e ela estende por dezembro. Black antecipada, Black e ressaca da Black. Aí você fala pra todo mundo isso e ninguém acredita. Ah, eu não vou fazer, eu não sei o quê. Ontem, em pleno feriado, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem. Black antecipada, acaba R$23,59 de um produto. Eu vendi mais de R$30 mil. Enquanto eu estava dirigindo. E não quer pagar o almoço. Não, mas olha que doido. Eu acho que agora ganhamos até a janta. Por que, né? que eu tô falando isso? Por que, que eu tô falando isso? Porque eu tive a estrutura da ideia e eu joguei agora a validação da ideia. Sim. E quem não acreditou, comprou a ideia. Que mais que você fala? É você mostrar. O nosso cliente, a maioria das vezes, a gente tem que mostrar como é que faz. E aí, pegando o teu gancho, né? O contador pode falar assim, mas eu não tenho produto para oferecer. Nós estamos no momento de oferecer planejamento estratégico 24 para todos os clientes, para todas as empresas. Super propício. Então, chama o cliente, faz um planejamento estratégico. Rosilda, você faz planejamento estratégico para os seus clientes? É muito simples. Não é aquele planejamento estratégico igual o nível CIEG, que tem toda uma cadeira aqui, né? Mas pagando bem, você faz, ué. Pagamos também, fazemos. Mas o pequeno empresário, ele precisa que alguém direcione ele. Quanto que ele vai vender, o que ele vai fazer, para onde que ele vai atingir. É coisa básica, Henrique. É isso que o cliente quer, é o básico, entendeu? E o que passa para o cliente? E fazendo o básico assim, bem feito, né, cara? É o arrozinho com feijão bem soltinho, né? Então, assim, ó, nós temos uma base lá de 180 clientes hoje e eu tenho 180 oportunidades para vender planejamento estratégico 24. É isso aí. Faz no Madden Master, que aí é tecnologia. Você que faz isso, eu vou te dar uma dica de uma ferramenta, não é ferramenta de tecnologia não, é ferramenta de planejamento estratégico que eu achei sensacional e dá para estudar bem e fazer, e aí é um pouquinho mais robusta, mas é legal, que é o plano estratégico de uma página, criado pelo Verne Hannisch, certo? Não conheço. É planejamento estratégico de uma página, PEUP, PEUP, planejamento estratégico de uma página.
E é muito tem legal. gente dando um Google agora, você sabe disso, Não, né? sim. Tem que ir. Mas pode pesquisar. Esse planejamento estratégico, o Verne Harnish, ele abordou no livro dele Scaling Up. E aí ele traz as metas, né, o propósito da empresa, os valores fundamentais da companhia, o BHAG, né, que é o grande sonho audacioso e tal dos próximos anos, e quais são as KPIs que o negócio dá. Em uma página de A4 você consegue fazer. Entendeu? Fantástico. Agora, o grande. É fantástico. 3 mil reais, tá? Esse produto. Só que Um pouquinho mais. Só que o grande lance, o Rosilda, sabe qual é o problema? É que a gente não quer fazer reflexão sobre o nosso negócio. Porque refletir sobre o negócio dá trabalho, querido. Dá trabalho. Revisitá-lo. Sabe Revisitar como que eu começo fazendo planejamento estratégico do cliente? Perguntando para ele, onde você quer levar a tua empresa? Quanto dinheiro você quer no final do mês, no final do ano? Essa é a pergunta. Que o cliente Já fala, alinha a "Não sei." expectativa ali na hora. Então, assim, tem essa ferramenta que eu vou Vai pegar e procurar. vou utilizar, mas você pode fazer um mapa mental. E assim, eu preciso mudar para todos os clientes particular? Não, faz um mapa mental e ali você vai usar o mesmo para todos os clientes. É só replicar. É porque a maioria das empresas está à deriva, né? Isso. A maioria das empresas está à deriva. Não sabe para onde é que ir, ou seja, não, bicho, eu tô tirando aqui meu dinheiro aqui, o empresário tá botando 10 mil, 12 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, dependendo do tamanho do negócio dele no bolso. Meu negócio está gerando isso, para mim tá bom. É que a E maioria... ele se torna empregado do negócio dele, quando ele não sabe isso aí. E o contador ele pode dar esse direcionamento estratégico e gera um valor incrível. Nunca mais o cara vai te esquecer. Mas olha, quando eu abri a Emprework, eu não abri com planejamento estratégico. Eu nem sabia. Não, Quer nem dizer, aqui aí também, eu nem sabia aqui porque eu também. era contadora formada, enfim, né, na faculdade. Mas eu não fiz isto. Eu comecei a empreender por necessidade. Sim. E tá ali, como todo mundo, eu acredito, né? Sim. E é muito difícil hoje um pequeno empresário que começa com planejamento estratégico, um plano de negócio, sabendo onde vai. Aí é startup. Nem startup começa com tudo isso, né? Não, mas começa porque Isso. também tá com um monte de dinheiro na conta. Aí Exato. recebeu de investidor. Mas Agora é quem isso- começa do zero feito a gente. Mas olha que bacana isso, né? A oportunidade que eu vi nos clientes, assim. Muitos clientes procuram o contador para pegar uma declaração de faturamento, para pegar um empréstimo no banco. Sim. Cara, faz um valuation da tua empresa e procura um investidor para tua empresa. Melhor. Dinheiro Né? muito mais barato. Melhor, e você vai ter ainda alguém ali te cobrando para você realmente crescer. Porque o empresário hoje ele é muito solitário, né? E se você não tem alguém cobrando ou te obrigando a subir o teu nível, você fica meio que parado. No nosso caso, a gente teve sorte que o nosso principal investidor são os nossos clientes. Sim. Sorte não, né? A gente ficou bom em venda, Robson. Eu acho que é o teu caso também. Ficou Total. bom em venda e o dinheiro mais barato que tem é o dinheiro que o cliente investe. Né? Mas o produto é bom. Sim, lógico. Sim, é sim, ótimo. é evidente. É evidente. Mas assim, às vezes você tem um produto maravilhoso e não sabe vender. Que foi justamente o que você falou, cara. Eu acho que venda, assim, é talvez a principal. Talvez não. É a principal habilidade do empreendedor. Venda. Tem que saber vender. Entendeu? Agora, falando com relação Chega, a... fiquei com vontade de abrir uma cerveja agora, cara. Sexta-feira, Cara, véspera imprensado. Vendas é tudo, nada acontece antes de uma venda. Nada acontece. Então, assim, o que eu acho só que a gente tem uma oportunidade de fazer é o seguinte. Se você faz isso no seu negócio, por quê? Qual é o grande lance, Rosilda? O propósito de ganhar dinheiro, ele serve quando você é pequeno ainda. Ou seja, bicho, qual o propósito da tua empresa? Bicho, assim, como é que a SEG começou? A gente foi conversar com uns caras aí para poder fazer, dar uma revisitada na marca e tal. Como é que foi? Quando vocês começaram, qual era o propósito? Bicho, o propósito da gente era pagar aluguel. O propósito da gente era dar dignidade para nossa família. Pagar um colégio para as crianças. Eu usei outra forma de falar. Você me conhece, você sabe que eu sou Sei. desbocado. Eu usei outro jeito de falar, entendeu? Mas eu não vou falar aqui porque a gente tá em público. Não, eu concordo. Mas eu cheguei e falei, bicho, o nosso propósito era sair da... Entendeu? Sim. Aí eu peguei... Mas é o seguinte, bicho, isso serve pro início. Depois, você tem que entender que propósito, ele norteia a estratégia empresarial. Se você não tem isso bem definido, irmão, se você não sabe para aonde você quer chegar e o que a empresa vai transmitir, vai perceber, você não vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir vender para o seu cliente que você precisa vender para ele para poder ter dinheiro no seu bolso. Ele não compra isso. Embora o resultado final seja a última linha da DRE. Mas o que ele vai comprar? O propósito. Entendeu? E é isso que todo mundo compra.
E é isso que você precisa todos os dias acordar sabendo por que, que a tua empresa existe no final das contas. Não é para pagar a conta. Isso é muito pequeno. E aí esse é o problema. A gente pensa em estratégia, longe disso não é, gente. Ó, propósito não é jargão de marqueteiro. Tá? Propósito não é palavrinha de coach, não. Propósito é a primeira coisa do planejamento estratégico, bicho. Se você não tem isso, você não vai conseguir fazer mais nada depois. Não é sustentável. Não é sustentável, pô. Por que você faz o que você faz? Cara, eu transformo vidas, cara. Eu faço porque eu amo. É impressionante que muitas pessoas que eu ajudo, eu não sei, talvez nunca vou saber quem são. Não é mais por quanto fatura, não é mais quanto eu vendo. É, por exemplo, olhar pro meu time e saber que eu conheço a história de cada pessoa que tá comigo. É eu ver a gente maximizando o nosso alcance cada vez mais. Tem tanta gente que com o que eu faço ainda pode ser ajudada. E saber que isso existe, pra mim, é magnífico. Então, eu faço isso porque eu transformo, cara. E através dessa transformação, eu me retroalimento de tudo de bom que eu tenho feito na minha vida. E você, Rosilda, por que você faz o que você faz? Eu amo finanças, né? Desde criança eu nunca me imaginei ser outra pessoa a não ser contadora. Achava linda a palavra contadora. Então, desde criança, na época lá, eu não posso falar pequena porque continuo pequena, né? Boa. Mas assim, eu brincava e eu era contadora, então eu adorava essa palavra, assim, né? E aí eu entendi o motivo, assim, de organização financeira, de prosperidade. Eu falo muito prosperidade, né? De manter a frequência elevada. E hoje o nosso slogan é Descomplicamos o Complicado. Então, você liga na Empreor que hoje você vai ouvir o bom dia, o excelente dia, o que nós vamos descomplicar hoje. Essa é a nossa frase, porque a contabilidade no Brasil ainda é muito complexa, ainda é muito complicada. Então, a gente descomplica a vida do cliente. Então, o nosso propósito é esse, é tornar fácil para que você tenha ali uma prosperidade financeira. Você sabe que a simplicidade é um dos valores da Apple, né? Sim. A Apple é uma das empresas mais sofisticadas, que tem uma das maiores percepções de valor do mundo, é a empresa mais valiosa do planeta e a base dos valores fundamentais dos valores fundamentais deles é a simplicidade, né? Você acha que é difícil simplificar? Não, muito fácil. É você não querer falar com o teu cliente como você fala contigo mesmo. É falar a linguagem do cliente. A gente não fala lá DRE para o cliente, a gente fala apresentação de resultado. Eu não falo BPO. Eu falo terceirização do financeiro. Então, eu uso a linguagem que o cliente entende ali, sabe? O que fica complexo quando você quer gourmetizar a simplicidade. Usar termos, usar técnicas, usar outros nomes. Aí, não é isso que vai agregar valor. É o cachorro dando volta quando quer ir no banheiro. Se você ficar fazendo isso, meu amigo, objetividade, clareza, entregar aquilo que o cara quer. Se o contador fizer 2 exercícios muito simples com o seu cliente agora, ele tem outra empresa contábil. Pergunta pro cara o que você entrega hoje, o que você entrega para ele hoje que não faz sentido. Ele quer eliminar do que você tá entregando. E depois pergunta o que você não entrega que poderia entregar e fazer sentido para ele. Cara, o teu cliente tá te respondendo isso. Se o contador entendesse, Rosilda, que o nosso cliente nos torna contadores melhores, ele exploraria mais o seu cliente. E o negócio, cara, que se ele tenta complicar, ser complexo demais nas palavras ou muito rebuscado, o cara que tá lá do outro lado desse rapaz, esse cara tá querendo me enrolar. Tá enchendo linguiça. Tá querendo me enrolar, ele tá querendo esconder alguma coisa. Agora, né? para chamar a atenção do cliente, é interessante você perguntar qual é o seu CAC, qual é o teu LTV e qual é o MMR. O cliente fala, que é isso? Fala, não, mas você como empresário tem que saber. Aí você chama a atenção. Então, você prendeu a atenção do cliente com esses termos. Aí você vai para a linguagem simplificada. Mas o cliente precisa saber que você é um especialista, que você é um profissional que entende do negócio. Eu concordo contigo. Eu concordo. Mas o que eu vejo muito assim, que você né? não pode é só ficar no jargão e tal e não explicar como é que o cara vai fazer, pô. Porque tem gente que tem prazer de falar difícil. Tem contador que manda... O cliente quer só a guia no dia 20, do Simples. Aí o contador manda a guia, o extrato do Simples e o recibo de transmissão da apuração. O cara só quer a guia, pô. Você mandou 3 arquivos pro cara. O cara só quer um. Se possível, ele queria só o código de barras. Porque você já tá dando uma notícia ruim pra ele, ó. Tem que pagar imposto. Cara, por que você manda um arquivo zipado que o cara tem que ver qual é a apuração, qual é... Não faz sentido, cara. Às vezes o cara queria só a guia. Pergunta pro teu cliente o que faz sentido pra ele. O cara coloca lá, contra-cheque, relação de empregados, recibo...
9 arquivos para mandar a folha do cara. O cara quer só o recibo de quanto ele vai pagar pro funcionário na ponta. Sabe que a gente tem um ecossistema na Emprework bem bacana, assim, né, da tecnologia. Porque a gente utiliza as 4 ferramentas principais lá, né? Conta Azul, domínio, SEG, enfim. Robinho também. Oi? Robinho também. Também, né? Então, e aí, assim, para atender a parte burocrática, nós temos a domínio. Tem o Onvio, tá lá, todos os relatórios, tudo protocolado, tudo bonitinho, certinho. Aí nós temos a parte da Conta Azul, que o cliente já pega a guia. E agora, utilizando até a conta bancária do Conta Azul, já é direto, né? Então, para o BPO facilitou muito. Não preciso mais ter o acesso secundário do banco. Eu simplesmente coloco lá e o cliente só dá o ok. Isso que eles lançaram na Conta Azul com? A conta PJ. Sim. A conta PJ, que Sim. lançaram na Com. Isso. Aí já está disponível para todo mundo. Já. E é, assim, o que... Para todo mundo ou só para Não, ainda ou só não. Para quem ainda não é para todo mundo. Ou só para quem é de grife, igual você? Mas é para alguns ainda, que para estão alguns testando. já tem, mas para alguns já tem, assim. Massa. Mas o bacana para o BPO é que é isso, né? Eu não preciso mais ter o acesso secundário do banco. Eu já vou direto no app Da ali, hora, né? eu já coloco lá para pagamento, o cliente só diz ok e já sai automático ali na contabilidade. Então vai ser bem bacana. Mas é usar a tecnologia para você ter a atenção do cliente, para você ter os dados do cliente de uma forma simplificada. É isso aí. Aí, se ele precisa da documentação, tá no Onvio. Tá protocolado, tá lá tudo bonitinho, certinho. E aí tá digital, né? Hoje a gente não carrega mais notebook para lugar nenhum. Eu chego no cliente, eu pego o computador dele e eu acesso qualquer sistema nosso. Tá tudo em nuvem. Então facilita muito, né? Outra coisa que facilitou muito o uso da tecnologia, a própria Emprework. Nós hoje nós temos a facilidade e a tranquilidade do trabalho híbrido, de trabalhar onde tiver, em qualquer momento. É isso. Então, isso não precisa mais ficar engessado, sabe? Amarrado ali. Isso é bacana. Esse é o único pilar que eu não consigo. Eu sou altamente tecnológico, mas eu quero todo mundo debaixo do meu braço. Mas aí é cultura. Nós estávamos Eu falando, amo né? a galera comigo, cara. Aí é cultura. Aí é você ter aquela empolgação e todo mundo junto, assim. Cultura Mas- você não concorda nem discorda, você só aceita e respeita. E vive, né? Você Vive, vive, é pô, isso aí. Cultura se vive. Mas que nem hoje. Ontem era feriado, hoje nós emendamos. Né? Então, mas está todo mundo sobre aviso. Aqui tá semi-emendado. Semi-emendado. O que é um semi-emendado? Tem parte Porque do tem time gente aqui... trabalhando e tem gente que tá de folga. Entendi, coisa entendeu? boa. Inclusive o pessoal que tá gravando esse podcast, né? O pessoal tá trabalhando aqui hoje, eu acho que eles estão querendo me matar, mas tudo bem, fazer o quê, né? Ó, agora, o Robson, eu queria entrar num assunto espinhoso, que é o seguinte. Rosilda, ela falou sobre posicionamento de marca logo no início do papo. Que ela disse assim, eu decidi que ia ser assim e só comuniquei. Perguntei a ninguém. Esse é o posicionamento da minha empresa. Hoje a gente vai prestar o serviço desse jeito. Todo mundo aceitou e ela tem um case de sucesso que ela conseguiu em pouco tempo engajar 100% da carteira dela numa tecnologia nova. Isso é posicionamento. Isso é marca. Ela pode até não ter sido intencional com relação ao posicionamento de marca, mas isso foi um ato de posicionamento. Nem sabia que era isso. É isso. Eu nem sabia o que era isso. E você tem algo que você me chama muita atenção, cara. Porque a gente tá falando de engajamento de cliente, eu acho que posicionamento tem muito a ver com isso. E eu acho que você é uma das pessoas mais bem posicionadas na sua marca no Brasil todo, no mercado de contabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, ninguém usa shortinho para palestrar. O Robson usa. O Robson usa. E tem gente que odeia. Tem gente que odeia e ele sabe disso, que tem gente que fala mal, que critica ele por causa disso. E tem gente que adora. E por que eu digo que ele é craque em posicionamento? Porque as melhores marcas são aquelas que se posicionam e criam, inclusive, aqueles que não gostam. Porque quando você quer vender para todo mundo, Rosilda, você acaba não passando o valor que você deveria passar. Uma marca que quer agradar todo mundo, ela não é original. Entendeu? E isso, eu olho para você, eu vejo assim, o Robson, ele tem essa originalidade. E você no seu negócio também, guardadas as devidas proporções, que eu nunca te vi de shortinho palestrando. Não. Mas assim, você também tem esse posicionamento. E eu queria, ô Robson, que você comentasse assim, se você, porque é uma postura muito clara que você tem, você se assumiu vendedor, a pessoa conversa com você, ela sabe que você vai vender para ela, então você não vende sem querer vender. Você é um cara claro no que você quer. Isso é porque você é assim mesmo, você tem essa autenticidade e é isso mesmo, ou tem uma estratégia por trás disso? Eu queria que você falasse sobre isso.
Legal. Todo esse posicionamento, eu costumo dizer que ele acontece em flow. Eu sou um cara muito de fazer as coisas do nada, testar, validar, coloco gasolina. Deu errado, eu elimino, eu corto, eu vou ajustando ao longo da jornada. Então, o posicionamento, por exemplo, para mim, como um contador, vendedor, e eu deixo isso muito, muito claro para todo mundo, para o meu time, para o meu cliente, para contadores que se conectam comigo. Cara, eu, por exemplo, faço uma palestra e coloco lá um QR Code e falo, podem baixar aqui o QR Code, eu não vou vender nada, meu time vai. Clareza, sabe? Então eu vou conversar com vocês aqui e no final eu vou chamar vocês para um próximo passo. O almoço não vai ser de graça. Clareza. Tá entendendo? Clareza. Então, dentro dessa dinâmica, Henrique, o posicionamento, quando ele é real, quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, o mercado enxerga isso. Eu acredito muito que o tempo ajusta tudo. Cara, eu tô num posicionamento, vamos colocar assim, de internet, eu sou o menos instagramável. Eu sou o cara menos blogueirinho. Eu sou o cara campo de batalha. Mas eu sou o cara, por exemplo, que não parou de fazer o que faz. E aí você começa a olhar que o tempo foi derrubando todo mundo. Tem muita gente que eu vi alertar um posicionamento e foi embora, porque não era real. Então, o meu posicionamento, ele é real. Ele é raiz. O meu time sente isso todo dia. Ô, Robson, por que você palestra de shortinho? Cara, porque eu trabalho todo dia de shortinho. Porque eu me sinto mais à vontade assim. E porque eu quis furar uma bolha que as pessoas não tinham coragem de furar. Quando na história, por exemplo, do Conselho Regional de Contabilidade, que eu respeito demais, apoio pra caramba, um contador subiu no palco de shortinho. Eu fiz isso pra 500 pessoas no Rio de Janeiro. O normal sempre foi terno e gravata, né? Só que, cara, o que acontece? Não é sobre o shortinho, não é sobre o shortinho. É sobre o que eu tô levando de transformação no palco. É isso isso é posicionamento. Entendeu, Rosilda? Porque assim, quem critica, Robson, eu vou dizer a você, quem critica não entende nada com nada. Porque isso é autenticidade pura, pô. Entendeu? E eu acho que isso gera uma conexão ferrada com as absurda, mas não só isso. Esse cara que critica, eu quero conhecer ele, cara. Eu quero que ele sente comigo numa mesa de bar. Eu quero que ele faça um podcast comigo. Eu quero que ele me conheça. Porque a maioria das vezes existe um pré-julgamento visual. Tem muita gente, por exemplo, que olhava o meu trabalho e não entendia o que eu fazia. Depois o cara começou a conversar comigo e falou, cara, vocês estão falando desse cara? O cara é gente boa, o cara, pô, super simples, um cara... Cara, energia boa, isso você não disfarça. É isso. Energia não se disfarça. É isso. Integridade, caráter, cara, você pode enganar por um tempinho. Depois não mais. Rosilda, aparece som, Rosilda, eu tenho um quadro de vendas. Quadro mesmo, convencional. Poderia ser uma TVzona. É um quadro mesmo, na caneta. Que tá lá, 500 mil em vendas novas todo mês. É a meta. Eu sozinho já bati esse mês mais de 200 mil. Toda a minha equipe tá vendo aquilo. Toda a minha equipe. E tu tá falando de venda, por exemplo, você ensina pro cara, como o cara vender e você vende. Eu vendo todo dia. Então, por exemplo, eu sou um dos poucos caras skin the game na veia. Eu tô todo dia nas minhas empresas. Todo dia. Eu moro num puta apartamento, eu não consigo ficar home office. Não consigo. Eu tenho que estar lá no meu manicômio. E o meu time sente. Cara, quando é lindo isso pra mim. Ó como o pagar, o tá pago é muito relativo. Se eu ficar 2 dias sem ir pra minha empresa, eu recebo mensagem de alguém do meu time falando assim, ó, você não vai vir? Vem pra cá, por favor. É que contagia, eu recebo né? também. Contagia. Eu recebo Cara, também. Isso é surreal. Então, pô, se eu tô subindo num palco Vem de por aqui shortinho... Vem por aqui hoje, eu digo, putz, velho, meu Deus do céu, que encheção de saco. Se eu tô Me amam tanto assim, né? Pois é, amor nada, é pra me trazer problema. Se eu tô subindo num palco de shortinho, cara, não é sobre o shortinho, é sobre o que eu tô levando lá. A gente tava em Natal agora, pô, shortinho. Todo lugar que eu palestro agora é shortinho. Por quê? Porque eu trabalho. Gramado, um frio do caramba. Falaram, você não vai. Quer um outro exemplo de posicionamento, de você furar? Eu acredito muito, galera, em furar a bolha do que é possível. Furei a bolha do é possível, acabou. Eu nunca vi, por exemplo, e foi uma ideia do Henrique, em conjunto comigo, mas muito mais ideia do Henrique, a gente fazer um podcast em um evento, cara, de contabilidade. A gente fez no Acelerador Contábil, ano passado, foi incrível, galera. Cara, foi o primeiro. Depois disso, viralizou. Depois disso, viralizou. Sim. Eu nunca vi, e a gente fez isso muito bem na Conta Azulcom, um influenciador ir pro seu stand e palestrar gratuitamente para todo mundo 3 dias seguidos. Em pé. E o script era assim, ó. Teu nome, teu escritório, qual é teu desafio? Eu não sei o que o cara vai falar. Eu não sei nada. Vamos lá, Amanda. Teu nome, teu escritório, teu desafio. Mas aí é legal. Agora começaram a fazer isso também. Que legal, cara. Sim. Começou. Porque o teu cliente é o contador.
né? E aí falando de vendas, né? Então o cliente dele é o contador. Ele foi aonde o cliente estava e pegou isso daí. Por que o contador que está nos assistindo aqui não faz isso em evento que o cliente dele está? Não, eu faço isso para cliente também, Então, eu tenho mas 2 assim, públicos. Mas pega e vai num evento também e faz exatamente isso, né? É você vender. O que eu vejo muito, tem muitos contadores que não têm vergonha de ser vendedor, que no Total. próprio Instagram dele é fechado, começa por aí Isso. já. E quando é aberto, não tem nada da empresa. É raso, né? Não tem nem nome da empresa, não tem nada dizendo da empresa dele. Mas sabe uma coisa, só assim, complementando essa fala sobre posicionamento, eu acho que isso aqui é riquíssimo, tudo que foi colocado aqui, seguinte, você se posicionar bem é você saber dizer não, Com certeza. entendeu? Então assim, muito mais do que você dizer sim para um cliente, tá tudo bem, gente? Só hora, Tem quantas pessoas conosco, time? o horário de quem? Acabou. O horário de Robson. Robson tem horário não. Não. Ó, fala pro time. Pode esquecer ó, a equipe Fala dele. pro time que eu tenho um compromisso com o Fábio. Fala pra chamar ele, fala que eu tô ao vivo. Um abraço, Fábio Luiz, São Paulo. E fala pra ele que eu vou fazer ao vivo, tudo com ele domingo. Pronto, Fábio. O Fábio tá vindo pra dado. aceleradora, é um dos Resolvido. palestrantes Legal. oficiais. Então, mandando um abraço aqui pra ele vai me perdoar e a gente continua o Sim, nosso por papo. favor. Clareza. Clareza. Mas assim, obrigado, viu, Gabriele, por ter acabado com a minha linha de raciocínio. Vamos lá, voltando aqui rapidamente. Mas é o seguinte, cara. Um bom posicionamento é aquele que sabe dizer não. Sim. Sabe por quê? Porque quando a gente diz sim pra tudo... Por exemplo, se você chegasse lá no teu escritório e disse, eu aceito todo tipo de empresa, chegar uma empresa de lucro real, etc., falta de posicionamento. Você vai se prejudicar. Se eu chegar e disser assim, rapaz, a CIEG é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. A força da nossa marca está nos nãos que nós dizemos, entendeu? Então, assim, não, a CIEG é baixador de nota. Não somos baixador de nota. Já tem muitos anos que não somos baixador de nota. E se você quer um baixador de nota, a CIEG não é seu fornecedor, mano. Vai procurar outro. Isso é você ter clareza nesse posicionamento. E eu acho que os melhores do mercado são aqueles que sabem dizer não. Tá aqui. Eu sou isso aqui. Não Eu posso me te ajudar. posicionei desse Posso. jeito. Não Sim. posso ajudar. É você chegar, por exemplo, e dizer para o cliente, não vou. O cara chegou lá, o cara não quer usar o sistema que você usa para todos os seus clientes, ele quer mudar o seu... Não é assim. Quem manda no meu negócio e na estratégia do meu negócio sou eu. Mesma coisa do cara chegar e quer comprar um produto teu, uma mentoria sua e começar a questionar um monte de coisa, Não é para você. Não vai comprar. Acabou. Então, a gente tem que ter coragem para fazer isso. Porque se for só pelo dinheiro, a gente diz sim para tudo. E no longo prazo, isso mata qualquer O negócio. tempo vai ajustar. Isso mata qualquer negócio. Por isso que eu queria trazer esse exemplo, Robson, para todo mundo que está assistindo aqui, saber se posicionar e dizer não. Porque isso é importantíssimo. É inteligente, Inteligente. Ser assim. E olha que doido, a gente tem uma estrutura dentro do nosso fluxo de vendas que ela tem 7 etapas. Mas eu vou falar só das 4 primeiras. A primeira é a apresentação. Eu vou me apresentar para quem eu estou me conectando. A segunda é conexão. Essa é extremamente importante. Eu levanto todas as necessidades e dores desse cara e já nesse ponto eu só tenho 2 caminhos. Eu posso te ajudar. Poxa, Henrique, eu não posso te ajudar. Eu não falei nem da minha solução, cara. Apresentei, me conectei, entendi. E aí, peraí. Não posso ajudar. Henrique, eu descobri, nesses 5 minutos que a gente tá conversando, que eu não posso te ajudar. Então não faz nem sentido a gente dar continuidade. Eu vou poupar o meu tempo e vou poupar o teu. Acabou. Check. Agora, se eu posso ajudar, eu Aí viro você pro pode cara... indicar alguém que pode É isso ajudar, aí, né? é isso aí. Indica. Ah, Você Robson, ganha dá a um confiança exemplo do prático cliente. aí. Cara, como que pra você funciona a relação com a contabilidade? Olha, eu gosto do meu contador atual porque ele passa aqui todo mês pra pegar a documentação e tomar um café comigo. Não posso te ajudar. Então pronto. Eu não tenho esse modelo. Eu criei uma empresa que o Robson não existe. A WiseConte, o Robson não existe. Eu sou a estratégia por trás do crescimento, mas ela não existe. Para com vinculação com o Robson. Posicionamento. A empresa pra ser vendida. Posicionamento. Check. Quem fala isso publicamente? Ninguém fala. Mas vamos lá. 3. A solução tá aqui, ó, no 4. 3. Decisão imediata. Henrique, eu descobri que eu posso te ajudar.
Antes de te falar da minha solução, eu quero a tua sinceridade. Se o que eu te apresentar fizer sentido, a gente fecha. Senão, você vai ser sincero comigo e dizer, não quero. Pode ser? Eliminei os talvez. Tem tanto contador que tem 50 leads que tá no talvez. Porque ele não fez um alinhamento antes de apresentar a solução. É isso. A solução tá aqui, ó. Aí depois eu vou para fechamento e todo o resto da estrutura. Mas a solução é o 4º passo, Rosilda. Porque os 2 primeiros são os mais importantes. Eu me apresentar, me conectar contigo, entendendo o que você precisa e saber se eu posso ou não te E ajudar. se não tiver Entender, conexão, né? tá tudo bem. Sim. Acabou. Entender se ele é o teu cliente para você, né? Cara, simples. Esse é o problema. Você vai querer um cara que precisa da Rosilda 5 vezes por mês? Você não vai. Você vai querer o cara que quer te mandar documento físico? Você não vai. Você sabe que eu perdi uma cliente o ano passado falando isso até. Ela saiu da Emprework porque eu não atendia mais ela, porque ela não conseguia conversar comigo, porque ela queria falar sobre funcionário comigo. E aí eu fiz questão de não atender, porque senão eu ia tirar toda a autoridade e todo o nosso... E toda a cadeia que você criou. criou. Exatamente. Ah, mas se você não falar com ela vai sair da empresa. Eu falei, pois que saia. Porque se ela não respeita a equipe e não confia, é uma outra estrutura. E ela saiu. Saiu e foi para uma outra empresa. Mas assim, tá tudo certo. Porque não... Ou eu me posiciono para o meu Existe time... contador que tem o posicionamento de estar à disposição para o cliente. Tá tudo certo também. Mas eu aprendi muito, assim, ó. O teu sucesso tá nos não que você fala. É isso. Né? Então, tipo... E a você tem que aprender a longevidade falar do teu assim. negócio como um todo, né? A longevidade. Então, pô, se eu dou sim pra uma pessoa errada, ela vira uma detratora do meu trabalho. Ela É vira uma isso mesmo. detratora da minha empresa. Muito. E aí, muito. e já aconteceu comigo. É muito pouco, tá? Mas já aconteceu. Ó, por exemplo, teve um cara que entrou na mentoria e ele virou um detrator. E aí ele vira uma voz solitária. Mas eu olho pra mim e falo, cara, eu errei em aceitar esse cara. Exatamente. Eu errei em dizer sim pra ele. E eu aprendo muito rápido. Então, assim, quando você entende a importância de até quando você errar, você aprender, na cultura da Wise é assim, ou você ganha ou você aprende. Ou você ganha ou você aprende. Toda vez que dá uma merda lá e toda hora tá dando merda, normal, pelo volume que nós temos, pelo tamanho que nós somos, merda é o que mais acontece nos meus negócios. Cara, luto rápido. E O que a gente sacode a aprende? poeira, dá a volta É, o por que a cima. gente aprende. É que todo mundo acha que é só 1000 maravilhas. Não né? é, cara. Tá tudo certo. E aí é a parte tá tudo legal de certo. você ser skin the game. É. Cara, você só conhece o mercado de contabilidade como você conhece porque você respira essa parada todo dia. Todo dia. Pô, a gente vai jantar à noite, tomar um vinho. Cara, a gente tá ali toda hora A gente vive vivendo e essa ama, parada né? E com ama, né? prazer. E ama, é. Com Eu prazer. particularmente amo Não o é que um eu faço. sofrimento a gente fazer o que a gente tá fazendo. Quando eu disse pra ele que ele se diverte, mas é porque eu me divirto também. Pra Exato. mim não é trabalho mais, entendeu? Eu me divirto trabalhando, mas já tem muito tempo já. Pra mim é uma diversão. É gostoso Ou demais. seja, você cliente Que não- segue e não precisa pagar mais mensalidade. O que não, Não. deixa de ser um trabalho sério. Paga né? minhas contas. Só paga as Eu só contas. pago as contas, não precisa pagar a mensalidade. Exatamente. mas, de novo, né? É isso. Você tem um produto que você sabe exatamente quem é teu cliente. Você tem 2 vertentes. Tem as empresas que utilizam e tem o contador, né? Que é o teu principal cliente. Você vive o mundo contábil. Você não vive o mundo da tecnologia. Isso é o como, é a tua operação, eles vivem ali, né? Precisa saber. Mas você, como estrategista da empresa, você está no mundo onde o teu cliente está. Com Você sabe certeza. as dores do escritório de contabilidade, você sabe como é que o contador pensa, o que o contador precisa, o que as objeções dele. E é isso que eu vejo muito nos contadores. A gente não vai aonde o cliente está. Então aí você não sabe dizer quais são as dores do teu mercado, quais são o que ele vai precisar, que tecnologia que eu vou colocar, o que o mercado que eu atendo está exigindo. Isso é poderoso, tá? E olha só, Rosilda, às vezes é no básico. Eu vou dar um exemplo. Eu fui dar uma palestra para um influenciador de marcenaria, segmento de marcenaria. Tinha 130 empresários de marcenaria. Os caras não sabiam o que era ME e EPP. Os caras não sabiam o que é Simples Nacional e Presumido. Os caras não sabiam... Coisas básicas, cara. Pode arriscar ali que ninguém tinha contato com o contador, É isso né? aí. Não, eu fechei um monte de contrato ali. Sim. E aí, o que acontece? Olha só, esse é um ponto. Aí a Rosilda falou, cara, você tem que estar onde o teu cliente tá. E às vezes é você pegar o celular, por exemplo, dentistas. Ah, meu sonho... É doido isso, Henrique, ó. Meu sonho é atender dentista. O meu cliente dos sonhos é o dentista. Tá bom. Qual é o sistema mais utilizado por um dentista? Controle odômetro, tá? Você falou. Não. Pergunta pro cara que quer atender esse cara. Ele não sabe. Qual é o maior influenciador que ajuda dentistas? Ricardo Novak. Nunca ouvi falar. Cara, quais são os principais eventos nacionais da odontologia? Eu não sei. Cara,
Qual é a principal dor com mão de obra de um dentista? Porque ele vai lá, treina e capacita lá a secretária dele, a assistente, e por R$300 ela vai embora para um outro consultório e ele tá todo perdido. Então, você entende quais são as dores do cliente que você quer atender? E aí, olha que faz simples. esses questionamentos, a galera tá brincando de ser empresário, né? Aí, olha só que simples. Eu quero atender dentista, não quero? O Ricardo Novak tem quase 300 mil seguidores. 200 e poucos mil são dentistas. Olha os últimos 10 vídeos do cara. O que ele fala, o que a galera comenta, quem curte. Coloca na caixinha de pergunta dele o que você quer descobrir do teu dentista. Isso é de graça, é teu tempo ali estrategicamente destinado para algo que vai te dar um poder absurdo. Aí agora você vira e fala assim, ó, cara, tudo bom, doutor? Que sistema você tá usando? Ah, eu uso o XYZ. Cara, você não conhece o controle odonto? Ele linka com a agenda, com o paciente. O teu paciente já recebe a nota fiscal automática. Opa! Cara, como que é o teu processo de capacitação, jornada, carreira? Como que é com o teu colaborador? Porque assim, eu não sei se você sabe ou não, se já aconteceu contigo, mas por R$300 tua funcionária te larga, né? Aí bate na dor do cara. Menos Fala, até, né? Robson, já aconteceu comigo isso 5 vezes. Como você sabe? Eu sei porque eu conheço meu cliente dos sonhos. O cara vai para um evento presencial e ele fica igual Paraíba, tá aqui meu cartão. Opa, tudo bom, dentista? Tá aqui meu cartão. Tudo bom, doutor Henrique? Eu queria o seu Instagram porque eu gosto de ver o que os meus clientes dos sonhos estão fazendo e acompanhá-los. O Instagram é o maior cagueta que tem. Pra quem não sabe, cagueta é quem entrega tudo. Fofoqueiro X9. O fofoqueiro X9. O Instagram é isso. Aí o dentista entrou lá, você olha quem o cara segue. Se tem um amigo em comum. Se esse cara gosta de viagem internacional. Mas você vai conhecer se esse cara teu tem cliente, né? cachorro. Mas é isso, né? Vender dá trabalho, né? Dá muito trabalho. É os dois O pessoal primeiros acha que pilares, é os mais fácil. importantes. Eu acho que vendendo tem nada a ver com o talento, sabe? Exato. Vendendo tem nada a ver com o talento. Processo É da processo, veia. é processo. Ó, planejamento e preparação. Eu falo, Henrique, pra todo mundo que vender é 10% do processo. 90% é o trabalho. Sim, É isso aí. sim. É eu planejar, é eu me preparar, é eu prospectar, é eu negociar. Pra que no finalzinho da fase, da etapa, os 10% é a venda. Só que aí você precisa ter o teu posicionamento muito bem colocado, porque aquele dentista, pegando o exemplo do dentista, ele vai entrar no teu Instagram também. Ele vai ver se você é verdadeiro, se você é real, ou se você tá ali só pra um vendedor, Perfeito. né? Então, tipo, É isso aí. O cara vira e fala Tem que assim, ter ó. O cara congruência. chega no direct, já deve ter acontecido contigo, comigo. O cara fala: Oi, Rosilda, tudo bem? Que trabalho incrível que você tá fazendo. Eu queria uma reunião pra gente potencializar ainda mais o seu trabalho. Você não sabe nem quem é o cara. É verdade. Ou Isso o famoso, direto. ou o famoso, Isso é oi, tudo bem? Você fala, pô, quem é Eu nem que- respondo. Quem é que me deu? LinkedIn, Não me LinkedIn vem com. acontece Ó, muito velho, não isso, me né? vem com oi, tudo bem, não fala nada, não, que eu nem respondo. E aí o que cara. acontece? O cara vai lá no Instagram, Comunicação tá lá, consultor assim, comercial. Consultor comercial, o cara que deu oi, tudo bem. Aí, meu amigo. Comunicação, WhatsApp, Instagram, é assíncrona, gente. Você fala, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu vim aqui por causa disso, disso, disso. Por favor, não começa com oi, tudo bem, espera a pessoa responder não, gente. Porque isso dá uma preguiça. Sim. Ó, eu queria finalizar, na verdade, pedindo pra vocês deixarem um recado aí pra galera. Pode falar o que vocês quiserem antes da gente Já finalizar. vamos finalizar? Na verdade, eu tô passou? precisando muito ir no toalete, entendeu? E aí, vamos aproveitar que a gente já tá falando há 1h30. Nossa, e aí, passou 1h30. Passou Olha, uma hora e Rápido, meia. né? Quando o Rápido. papo é gostoso, ele É continua verdade. no almoço com uma Heineken. É verdade, verdade. Vai lá, Rosilda. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Todos os contadores que estão nos ouvindo aqui e dizer que o mercado está nesse momento realmente muito, muito próspero para nós. Então é aproveitar, usar as tecnologias a nosso favor, fazer realmente todo o ecossistema e oferecer novos serviços para o cliente, né? Isso é bacana, assim. E eu tô dando uma mentoria para os contadores também. Quem quiser me seguir, Rosilda Camargo, lá no Instagram. Deixa eu fazer o meu arrasta para cima aqui agora, né, Robson? Já tem Boa. que vender aqui agora, Boa, né? boa. Clareza. Clareza. A gente veio para cá para fazer negócios, né? Rosilda Então, Camargo. @ Rosilda Camargo. Legal. Isso. E aí a gente tem toda a parte também lá, né? Então, você tem aproveitar a tecnologia e você conseguir vender novos serviços para o cliente, tá? E eu falo que hoje eu estou num programa que eu quero transformar contadoras em empresárias contábeis. Incrível. Porque 90% do time operacional do escritório de contabilidade é feito por mulheres. 90%. Lá na E UAS, tem muitas 75% é contadoras que têm ainda um certo receio de se posicionar como empresária. Sei. E a gente está nesse papel agora de transformar contadoras em empresárias Parabéns. contábeis. Parabéns, Rosilda. Parabéns. Cara, agradecer, né? A Rosilda é uma fofa. Gosto muito dela. A gente se conhece já há uns 5 anos. 5 anos. Fiquei muito feliz pelo convite. Desde 2019, Henrique, a né? gente desde 2019. Henrique, a gente já é, pô,
Tá sempre juntos aí, conectados. Então, muito bom estar com todos vocês, imparáveis. Concordo demais com tudo que a Rosilda... E oriento, tá? Sigam ela. Tem muito conteúdo rico aqui. E, cara, o mercado, ele tá pegando fogo. E se você não tá conquistando ainda o resultado que você quer, porque você não fez o suficiente, você precisa fazer mais. Então, entender isso muda tudo. Pega, por exemplo, esse podcast agora e encaminha para todo o teu time, por exemplo. Fala, galera, olha que bate-papo legal. E depois você vai marcar uma reunião. Para tudo. Marca uma reunião só para debater os principais insights que rolou aqui. É você tornando o teu negócio não mais amador. Com o que é simples. Sim. Com o que é básico. Ah, você vai lá pro acelerador contábil ao vivo, 19, 20, 21, tá chegando. Eu não consigo nem dormir, cara, de tanta ansiedade, de tanto transbordo. Vai ser o maior evento do Nordeste. Já é o maior Já evento é, do né? Nordeste. E é Já posicionamento, porque ele nasceu já com essa vertente, pegada. com essa copy. E Acho que agora... vai ter que voltar pro Nordeste. E agora Vai. vai. E agora o evento triplicou de tamanho, né? Então, assim, vai ser uma loucura. Quantas pessoas, Robson? Cara, a gente passou de 1.400 pessoas. Jesus amado. Olha, Lindo, com esse cara. sol eu vou cancelar o evento em Brasília, eu vou ficar aqui. Não, já vou fica ficar por aqui, já fica por aqui. Então, turma, olha só. O que eu quero que vocês entendam, tá? O que eu quero que vocês entendam? Se conecta com quem tá fazendo a parada de verdade. Chega desse negocinho de brá, né? Empreendedor de palco não ganha jogo. É. Que tipo de empreendedor você tá sendo? Eu não tô falando de palestra, não. Tô falando de você mesmo, que tá aí com a gente. Que tipo de empreendedor você tá sendo? Que tipo de conexão e mensagem você tá mandando pro mercado? Que tipo de conexão e mensagem você tá mandando pro teu time? Cara, e começa pelo básico. Revisita a tua carteira. Tem cara que não sabe que cliente que ele tem. Revisita as oportunidades que se tem. E mais do que isso, chama o teu time. Pode ser você, eu, empresa, ou você com um estagiário, ou você com 50 funcionários. Chama, Henrique, o teu time pro jogo, cara. É isso. Eu acredito... Olha que legal, a gente tava aqui, a Gabi falando, pô, o time dele tá procurando ele, tá não sei o que e tal. É o meu time se importando. É a gente conectado. É agenda, né? É horário. Cara, então assim, é muito, muito, muito bacana poder de alguma forma contribuir e fazer parte de todo esse movimento que não tá mais conectado à mudança da contabilidade. Isso já é um fato. O que eu demorei, só para finalizar aqui, eu abri a empresa de contabilidade em 2007. Eu fiquei até 2018 criticando outros contadores que se posicionavam de uma maneira diferente, tá? Isso eu reconheço. Você estava do lado de lá, então? Eu estava do lado de lá. Eu falei, isso daí é mentira. Isso daí não existe, porque não sabe o trabalho que dá, porque não sei o quê. Quando eu parei de criticar, que aí a situação ficou bem crítica pro meu lado mesmo, né? Que foi a parte financeira, bem feia, que todo mundo, quem sabe minha história já conhece. Mas eu parei de criticar e eu só fiz, virei o jogo. Então, você que está nos assistindo, não critica. Né? O haters, a gente fala. Se começa permita. a ter sucesso quando começa a ter haters. Isso é bacana também, né? Sim. Mas faz primeiro e aí depois você vê o teu resultado. Não existe segredo, não existe. Isso. O primeiro passo é você fazer, porque da maneira que o Robson fez, deu certo para ele, e da maneira que eu fiz, deu certo para mim. Da maneira que você fizer, vai dar certo para você. Sempre vai dar certo. Nunca dá errado. Sempre O dá negócio é certo. fazer alguma coisa. Faça. É e nos não seus critica. termos, né? Nos seus termos. E aí fica uma lição, tá, turma? Ambiência. Qual é o ambiente que você tá? Ambiência. É o clichê, né? Modelagem. Você é a média das 5 Modelagem, pessoas. cara. Pô, pega, por exemplo, meu Instagram lá, tem quase 2.000 posts. Você não tem dinheiro pra comprar nada meu? Vai lá no gratuito. Maratona uma semana. Você vai ter outro negócio contábil. Tem muito ouro lá. Tem muito ouro lá. Então, ambiência, pagar Qual o é o seu preço. Instagram, Robson? Pagar. Hã? Qual é o seu Instagram? É Robson Consultoria. Estão pedindo pra eu mudar. Eu não vou mudar, cara, porque eu não quero. É Robson Consultoria mesmo e acabou. Quem é que tá pedindo Posicionamento. pra você mudar? Um monte de gente. O Henrique foi o primeiro. Não é o contador de shortinho? Não, e vê, Ah. contador de shortinho. Não precisa. Turma, olha só, papo sério, tá? A Rosilda trouxe uma parada legal. Ambiência, modelagem, posicionamento, clareza e mais do que isso, se permita. Ela tava, a Rosilda, eu me lembro de uma história bem legal pra fechar aqui. A Rosilda, quando me conheceu, ela não gostava de mim. Odiei ele. Ela disse assim, Nossa. entrou um cara que parece vendedor da Rinodê, o cara tá gritando aqui. Aham, mandando a gente levantar. Eu falei, E aí, cara, o que acontece? Hoje nós somos amigos, cara, porque o tempo ajusta. O tempo ajusta. Então, uma percepção inicial que talvez você tá tendo de alguém ou de algo, se permite entender, isso conhecer aí. para poder mudar. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no final, é mudança. Maravilha. E eu queria aproveitar, agradecer demais por você ter saído lá de Curitiba e ter vindo pra cá. Sei que você passou o perrenguezinho. Amei. Mas muito obrigado mesmo, Rosilda. Tô muito grato com a sua presença aqui. Agradecer também ao meu amigo Robson, que sempre
sempre topa todos os nossos convites. É um grande parceiro da CIEG e é um amigão meu. Eu tenho a alegria de ter o Robson como amigo, porque o Robson ele é aquele cara que ele é autêntico e verdadeiro. E eu acho que quanto mais amizades a gente tem de pessoas assim, que falam as verdades, às vezes que a gente não gosta de ouvir, eu acho que é melhor e nos faz evoluir. Então, muito obrigado, viu, meu amigo, por ter vindo. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. E em breve, outro CIEGcast aí. Em breve a gente divulga para vocês. Valeu, até a próxima.